Boa tarde. Todos presentes? Estou aqui. Pensei que a vereadora tinha ido cestear. Quem, eu? É. Eu não cestei. Então, o Não número tô, 11. eu não cestei. Se eu fizer cesta, eu não durmo. Pessoa mais velha dorme pouco. Número 11. Processo 0020-542-71, pelo sindicato Dr. Marcelo Munhoz. Pelo reclamado Banco Safra, doutora Gabriela Paiva. Doutor Marcelo. Não, ou sobre a integração da parcela paga a título de incentivo de contratação, ou seja, o Banco Safra, no sentido de buscar bons profissionais no mercado, além de estabelecer um patamar remuneratório, ele, quando da contratação, alcança um valor X daquele empregado, para que ele saia do seu, até então, empregador e venha trabalhar no Banco Safra. Pois bem, excelências, por óbvio que essa parcela não tem natureza indenizatória, está vinculada a restituir algum tipo de gasto por parte do empregado e sim, obviamente, retribuir a valência profissional que está sendo contratada. O que tem que se analisar é se esse pagamento se dá em um único momento ou não. E aí eu acredito que as razões dos recursos são esclarecedoras, excelência. Por quê? O Banco Safra, quando contrata e alcança aos empregados esse valor de bônus de contratação, ele estabelece a seguinte relação jurídica. Eu vou te antecipar R$70 mil, mas eu tenho um contrato contigo que durante 24 meses tu fica trabalhando conosco. Se tu saíres antes, tu me devolve na proporção de 1,24 avos para cada mês que falta para que se atinjam os 24 meses. Então, juridicamente, o que a gente tem aqui é que há uma antecipação de um valor, mas a relação, o negócio jurídico se perfectibiliza mês a mês na proporção de 1,24 avos. Porque, pela tese do banco, se o empregado saísse no outro dia, ele não deveria devolver nada, porque já foi alcançado em uma única oportunidade aqueles 70 mil. Então, o que nós temos aqui, de fato, é uma parcela de natureza salarial, porque ela retribui trabalho, ela retribui competência, é uma ferramenta de angariar profissionais mais qualificados para os quadros de empregado do Banco Safra, ponto. E segundo, não é uma parcela paga em um único momento. Ela é uma parcela que é antecipada num primeiro momento, mas ela se consuma mês a mês durante 24 ou 36 meses, dependendo da relação contratual entabulada. Esses 70 mil já não são de propriedade do empregado, tanto é que existe contratualmente a previsão de devolução se não consumado o prazo previsto no contrato. Logo, eu tenho a previsibilidade da parcela e, em sendo natureza salarial, em decorrência do arcabouço legal, ela tem que integrar as demais parcelas salariais. E é nesse sentido que se faz a construção, porque o que acontece? Há um tempo atrás se instaurou essa parcela, o banco discutia que não tinha natureza salarial. Aí ficou consumada a natureza da parcela salarial. Por quê? Porque remunera trabalho. A partir do momento que consolidada essa tese, o banco agora começa a tergiversar. Ele vai dizer, ok, é salarial, mas eu pago em um único momento. Aí eu vou para a teoria de redução de dano. Então, que seja só em FGTS e, se eu não me engano, é só em FGTS e mais uma outra parcela específica. Porque eu pago em uma única oportunidade. Aí, quando tu vai entrar em relação jurídica que gera esse pagamento, se verifica toda essa situação agora narrada. Que o pagamento se dá de uma única vez. Mas o direito em perceber a parcela de forma integral se consuma mês a mês, observada a quantidade de meses estabelecida no contrato, quando observada a condição estabelecida no contrato, que é a manutenção da relação de emprego. Então, nesse sentido que eu entendo que a decisão proposta por Vossa Excelência está em consonância com a nossa legislação trabalhista e conseguiu compreender de forma didática
a questão que está sendo discutida no presente recurso. Agradeço a Vossa Excelência. Doutora? Boa tarde, excelências. É um prazer estar aqui nessa sessão. O doutor e eu concordamos quanto ao que ocorre na prática, quanto aos fatos. De fato, o hiring bônus é uma parcela paga de maneira única, de modo a atrair novos talentos, porque quando falamos aqui de hiring bônus, estamos tratando de empregados que têm uma alta expertise, um valor de mercado também elevado, e que, quando trocam um empregador por outro, assumem certos riscos, seja por abrir mão do FGTS que tem depositado, seja porque abrem mão de uma carreira consolidada que tinham em outro concorrente do banco. Então, o hiring bônus, nesse sentido, ele surge como um atrativo, com uma maneira de indenizar esses riscos a qual o trabalhador se sucede quando está vindo trabalhar para um banco réu. O doutor menciona aqui que a discussão ela se erigeria sob o fato de que a parcela não seria, ao entender do sindicato, paga de uma maneira única. Diz o doutor que, como existe essa condição de permanência por 24 meses, normalmente, no trabalho, então a parcela ela seria paga 1,24 avos por mês. Ocorre que o doutor deixa de lado alguns aspectos que são muito importantes para a compreensão aqui, especificamente do caso do Banco Safra. O que o doutor deixa de lado de sua sustentação, muito bem feita, aliás, é que o Banco Réu celebrou um termo de ajustamento de conduta lá em 2016, portanto, antes da propositura dessa ação, justamente sobre essa matéria que discutimos aqui. E esse TAC celebrado é nacional. Naquele TAC, de modo a preservar a segurança jurídica, porque o banco está muito bem ciente de que a matéria não é consolidada nessa justiça especializada, o Banco Réu decidiu por fazer um acordo com o Ministério Público da 10ª Região, na qual realizaria a integração do hiring bônus em 13º, como muito bem pontuou o doutor, em FGTS e em imposto de renda. Pois bem, o Ministério Público, inclusive, veio aqui nos autos, quando deu seu parecer e referendou novamente esse TAC que foi celebrado. Veja, excelências, é claro que a Justiça do Trabalho é soberana e tem a liberdade, a autonomia, deve ter a liberdade e a autonomia de decidir de maneira diversa do que decidiu-se na esfera administrativa com o Ministério Público do Trabalho. O problema é que, nesse cenário, fica uma evidente não só a infração da segurança jurídica e da expectativa de direito do banco, mas da própria liberdade econômica da empresa. Porque o hiring bônus, como o doutor muito bem antecipou, ele representa um atrativo de comércio para o banco e uma vantagem competitiva no mercado. Quando o banco é referendado pelo Ministério Público do Trabalho a seguir sobre essa via e lhe é proposto um meio dito lícito para que isso ocorra, o banco tem a expectativa de direito de que isso seja também reconhecido nessa justiça especializada. E veja, excelências, tanto é esse o entendimento que vem prevalecendo, que o ministro Godinho também tem entendimento nesse sentido pelo colégio TST. E, inclusive, isso é trazido na própria sentença que é aqui recorrida. E veja, excelências, como disse, antecipei no começo da minha sustentação, muito embora o doutor tenha esse entendimento, enfim, de que a parcela, na verdade, ela é salarial porque ela tem essa permanência essa questão da permanência dos 24 meses, a própria essência do pagamento desnatura esse entendimento. Porque o pagamento é feito antes do salário ser realizado, sem condições, exceto a permanência de 24 meses. E a permanência de 24 meses existe para que não haja onerosidade excessiva dessa prestação. Não convém falar que, fosse realmente indenizatória, o pagamento seria feito sem nenhuma condição contrária, sem que o trabalhador precisasse ficar nem mesmo um dia no posto de trabalho. Não, porque o nosso ordenamento jurídico não referenda cláusulas tão excessivas. Quer dizer, não é justo impor ao banco que pague quantias que são aqui
extremamente elevadas. Nesse caso, a gente está falando de 70, 200 mil, mas há casos em que a gente está falando de 1 milhão, valores que são cifras absurdas. Não é razoável impor ao banco que faça pagamentos dessa maneira, por liberalidade, é claro, mas que, em contrapartida, não tem nenhuma segurança por parte do empregado. E é claro, excelência, parece clichê, mas, de fato, não estamos falando aqui de trabalhadores que não têm condição de fazer essa escolha. São pessoas, como disse, altos executivos, consolidados no mercado, que recebem cifras absurdas e, em contrapartida, se comprometem a permanecer por 2 anos no trabalho. Essa discussão, inclusive, ela fica, com todo respeito, até obsoleta diante da reforma trabalhista. Então, o que o banco pede aqui, excelências, é que se compreenda a própria natureza e o intuito desse pagamento. E que, mais do que isso, se referende à segurança jurídica que o TAC, assinado pelo banco, trouxe para a instituição. Agora, um pequeno ponto. Quando li de manhã aqui o dispositivo, havia ali a menção, né, pelos reflexos também no FGTS. Se for mantido esse entendimento, que eu sinceramente não espero, por todas as razões aqui que eu já adiantei, há que se observar pelo menos esse pequeno, com todo respeito, equívoco material, porque, como disse, o banco já realiza os reflexos no FGTS, isso inclusive está no TAC que foi assinado pela instituição, que está juntado e que foi referendado pelo parecer do Ministério Público. A própria sentença já reconhece isso. Então, excelências, era isso que eu tinha a sustentar. Agradeço veementemente pela paciência, pela atenção de todos aqui durante a minha sustentação e renovo aqui os meus cumprimentos à turma e ao colega que muito bem sustentou aqui o seu entendimento. Pois não. Relatora? Bom, por partes, cumprimento os advogados pela sustentação. Eu fico muito à vontade para examinar essa matéria, porque eu me lembro no meu tempo de vara, já faz tempo que eu estou longe, examinei várias... Tempo de junta? Junta também. Não, mas eu trabalhei na vara. Eu examinei vários processos e eu decidi exatamente como é o voto. Antecipação e, por isso, natureza salarial e integração. Eu estou trazendo aqui a colação uma decisão da 10ª turma. Não me recordo se nós já aqui na turma examinamos essa matéria, mas eu acho que sim. Mas eu, como juíza de primeiro grau, examinei várias reclamatórias individuais contra este mesmo reclamado, tratando desta mesma matéria. E, se não me engano, um outro banco também. E o fato de ter um TAC ajustando integração nessa ou naquela parcela não impede o exame da matéria e que se amplie a condenação, estendendo para outras parcelas. Ela é um valor que, como bem sustentou o doutor Marcelo, se antecipa. Ele se estende por 24 meses, né, o alcance dessa vantagem. O que não tem previsão legal e é pelo trabalho, salário é. E não tem excesso em determinar a repercussão no fundo, porque, como estou determinando a repercussão em várias vantagens, essas também repercutem no fundo. É óbvio que já foi pago, pago está. É isso, presidente. Desembargador Gilberto. Eu concordo com o voto da desembargadora Madalena, vou fazer uma ressalva ao final apenas, aqui em função da sustentação oral da doutora Gabriela. Cumprimento a doutora Gabriela, doutor Marcelo, pelas sustentações orais. De fato, é salário todo pagamento feito pelo empregador em decorrência do trabalho prestado. Se for pelo trabalho prestado, é devido o pagamento. Não se trata de verba de natureza indenizatória, não se trata de verba com esterilização legal, ou seja, com afastamento da natureza salarial em decorrência de lei. Não me consta que seja
objeto de negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e as partes não têm o direito de contratualmente afastar a incidência da natureza salarial que é prevista em lei. Então, até porque é diluído em função do tempo de contrato, além de salarial, ele repercute pela habitualidade em todas as verbas. A única ressalva que faço é, primeiro, pelo fato de haver um compromisso de ajuste de conduta, de ajustamento de conduta por parte do banco, de realizar o depósito do FGTS, esses valores eventualmente depositados a título do FGTS, a meu juízo, eu sugiro que possa ser comprovados e abatidos em liquidação de sentença. Né? Porém, o banco, embora tenha firmado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, esse termo não tem valor de lei entre as partes, né? É um compromisso obrigacional por parte de quem o faz, no caso o banco, perante o Ministério Público, para inibir a atuação do Ministério Público em relação a esse tema. Mas não gera efeitos como se fosse uma norma coletiva ou uma norma autônoma produzida pelas partes, ou um julgamento de dissídio coletivo, ele não tem intervenção como lei na relação contratual. Apenas, por óbvio, todo pagamento feito para evitar enriquecimento sem causa, ao mesmo título, pode ser objeto de compensação ou de abatimento. Então, parece a única ressalva, eu acompanho o voto e sugiro que seja feita essa ressalva aí, a possibilidade de abatimento dos valores a título de depósito de FGTS, que porventura exista em decorrência desses valores pagos. Eu sou o terceiro a votar. Cumprimento o doutor Marcelo e a doutora Gabriela, recebemos os memoriais da doutora, transmita abraço ao titular do escritório, doutor Estevam, e que bom que tem esse TAC, pelo menos nessas parcelas foi efetivado o reflexo, Eu fico pensando, porque não é o único banco esse da doutora, outros bancos também têm essa prática. Se isso não causa uma dificuldade até na concorrência, até na competição entre os bancos. Acho que essa prática dificulta o relacionamento com os reclamantes e acho até que dificulta o relacionamento entre os bancos. Eu acho que é uma prática que não pode persistir. Eu sei que existe em outros países, mas não pode persistir, não é coerente com o nosso sistema. Porque se diz muito, a doutora Gabriela me permita eu repetir, se diz muito que o direito do trabalho é para a proteção do trabalhador, mas também outro pensamento que não se diz. O direito do trabalho é para organizar a sociedade. E essa prática desorganiza a sociedade. Porque desorganiza a relação com o reclamante, com a Previdência, com o fundo, e imagino que desorganize também com os outros bancos. Não tem sentido, essa prática não tem sentido. Imagino que em outros países seja coerente com outras práticas, mas aqui entre nós não tem como sobreviver essa prática. Não tem mesmo, doutora, não tem mesmo. Nós conhecemos essa posição do ministro Godinho, nós examinamos há mais tempo aqui na turma, acho que há 3 anos, acho que o advogado dos reclamantes era o doutor Fernando Frigo da Fonseca, e se examinou a questão do voto esse do ministro Godinho. Uns argumentos difíceis. A impressão que fica desse voto dele é que ele diz pelo menos reflexo em tal e tal parcela, e não que ele esteja convencido da natureza não salarial. Então, me permita, doutora Gabriela, em resumo, cumprimentos à doutora, mas essa prática não pode persistir. Então, acompanhe a relatora e acompanhe com tanta convicção que se alguma parcela... A relatora não está ouvindo agora. Que se alguma parcela tiver sido... Aproveitar que a relatora não está ouvindo. Se alguma parcela tiver sido paga em dobro, menos mal. Presidente, sim. Pelo debate aqui, um último argumento que eu lembrei de passagem, que um dos fundamentos da sentença é a comparação dessa situação com as luvas recebidas pelos jogadores de futebol. Aqui a exceção se dá pelo fato de que as luvas são previstas na Lei Pelé, a lei que regulamenta a atividade do atleta profissional, como de natureza civil,
Ou seja, foi o próprio legislador que criou essa esterilização, esse afastamento da natureza salarial. Né? O que E não lá- é o caso aqui. Aqui é a natureza contratual. E lá nós estamos vindo de uma situação especial para a lei trabalhista. Aqui não, nós estamos indo daqui para lá. Consta do voto. Então é Presidente? isso. Sim. Eu vou pedir para o Dagmar ajustar o deciso, que aí eu ajusto o fundamento e depois já podemos... Como é que fica ali? Aviso prévio, depois de FGTS, tá? E fundo de garantia 2 vezes? Como é que fica? Depois de fundo de garantia. Compensados eventuais valores já alcançados a tais títulos. Pronto. Eu acho que o Bergman está com esse documento aberto. Ele deve estar anotado. Então, vamos pedir para o Bergman fazer. Correto, Bergman? Depois de fundo de garantia. Ali no deciso. Compensado, já começou. Eventuais. Tira o Dzinho e bota um S, please. Já está alterando? Tá. Eventuais valores. Então, Dagmar compartilha para o doutor Marcelo, doutora Gabriela acompanhar. Já alcançados a tais títulos. Pronto. Já tá. E aí eu vou arrumar aqui a fundamentação. Enquanto está bloqueado pelo Bergman, eu não atualizo a minha tela. Então, aí Bergman mesmo compartilha. Já deu. Já tá ok. Já deu. Tá, mas compartilha a tela para os doutores verem. Alcançados a tais títulos, conceder, né? Tá. Agora... E aí tá. E aí tá. Agora já tá ok. Já consigo... Querem que eu compartilhe? Compartilha para os doutores verem, compartilha. Está liberado, Dagmar. Agora eu já consigo, Bergman. Tá. Doutora Gabriela, doutor Marcelo, estão vendo? Sim, Excelência, perfeitamente. Tá, já tá ok, né? Sim. Tá perfeito. Deu, então, julgado esse? Muito obrigado. Agora sim me despeço de todos. Uma ótima sessão. Exatamente, Excelência, muito obrigada e uma ótima sessão. Obrigado pela presença, companhia, doutora Gabriela. Processo 12 da pauta 0020-546-27, sustenta Dr. Lucas Stedley pela recorrida reclamada Amando Brasil. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui antes de entrar nesse. Eu tenho registrado a presença do Dr. Lucas Caldas e do Dr. Lucas Vieira. No caso, o Dr. Lucas Vieira. Tá. Vieira. Lucas Vieira, ok. Está presente? Está presente. Agora sim, podia parar de compartilhar, Dagmar. Parando de compartilhar. Agora vou, deixa eu ver aqui. Obrigado. Doutor Lucas Stedley de Matos? Exatamente, Excelência. É quase o nome do meu filho. Está presente? Estou presente, Excelência. É um ou é dois? Apenas eu, Excelência. Lucas Stedley de Matos. Então, pode falar, doutor, pode falar. Perfeito, obrigado, Excelência. Primeiro, gostaria de desejar uma boa tarde aos desembargadores, colegas advogados, representantes do Ministério Público e serventuários da Justiça do Trabalho. Excelências, aqui eu conheço o posicionamento da turma, reconheço que eu tenho uma tarefa árdua aqui em sustentar a exceção da jornada externa, mas eu entendo que esse caso aqui ele é um pouquinho diferente do que a gente visualiza aí no dia a dia da nossa Justiça do Trabalho. Na própria petição inicial, o reclamante ele já admite aqui que a região de atuação dele, na qualidade ali de coordenador de vendas, né, vendedor propriamente, que ele atuava nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Federal e Tocantins. É incontroverso nos autos que a sede da empresa, única sede, é em Gravataí, né, portanto, bem distante daqueles estados nos quais o reclamante trabalhava. A prova aqui que foi produzida nos autos, com ressalva aí ao voto condutor e o entendimento da
recorrida é no sentido de que houve a comprovação de que não existia possibilidade de controle de jornada aqui, no caso do reclamante. Ficou comprovado aqui que ele tinha uma agenda de trabalho, que ele podia fazer todas as alterações necessárias, muitas vezes por própria liberalidade, né? Ainda que o que foi muito batido pela parte reclamante aqui, no suposto controle de jornada pelo sistema CRM. E a prova produzida nos autos, ela ficou claro, e essa situação ela é bem tênue, de que qualquer informação que era alimentada a esse sistema, e eram diversas informações que visavam propriamente a organização do trabalho, e não propriamente uma fiscalização, elas eram alimentadas pelo próprio vendedor, pelo próprio coordenador de vendas, pelo próprio reclamante. Pois bem, Excelência, aqui essa exceção do artigo 621, ela nos traz essa retirada do direito de horas extras, decorrência da impossibilidade do controle de jornada, pelo simples fato de que o empregador ele não tem condições de fiscalizar a jornada de trabalho. Né? Nesse caso, propriamente, a jornada não começava sequer no mesmo estado em que a empresa estava. Então, é uma própria mitigação do poder de fiscalizar do empregador, e não há meios de que o empregador saiba se o trabalhador está cumprindo a jornada de trabalho em tese que deveria cumprir, prevista pela CLT e pela Constituição. Então, aqui nesse caso, em especial por início e término da jornada ocorrer em estado diferente da reclamada, e pela alimentação de qualquer informação, o sistema ser para o próprio trabalhador, a gente verifica que há uma mitigação própria do poder fiscalizado do empregador. Então, aquela jornada pode ser verdadeira, como também não pode o ser. E aí o empregador não tem como fiscalizar. Então, Excelências, ultrapassada essa questão da caracterização ou não do artigo 62, eu não tive a oportunidade de verificar a jornada arbitrada, mas eu peço dele aqui para que seja priorizado o depoimento da testemunha Ricardo. A testemunha ouvida a convite do reclamante, que foi contraditada por possuir reclamatória contra a empresa, exatamente os mesmos pedidos, os mesmos procuradores, são reclamatórias idênticas, inclusive em seu fundamento quanto ao conteúdo, denota uma jornada um pouco excessiva, que foge um pouco da razoabilidade, Excelências. Então, por questão de razoabilidade, eu pugno aqui pela priorização do depoimento da testemunha Ricardo, que ainda que estabeleça uma jornada extraordinária, é um pouco mais razoável, né? E ainda em relação ao intervalo entre a jornada, que a referida testemunha também traz um pouco mais de razoabilidade, ao passo que é um pouco difícil admitir que seja impossível que o trabalhador que trabalha em outro estado da federação, de um trabalhador que efetivamente, pelo conjunto probatório, não existia um controle de jornada rigoroso, que ele não consiga, né, usufruir aí, ainda que eventualmente, do intervalo entre a jornada. Então, são essas razões, Excelências. Agradeço muito a atenção e uma boa sessão a todos. Relatora. Bom, pela ordem. Só um pouquinho, entrou uma mensagem aqui. Eu ouvi o doutor, então eu vou lhe dizer qual foi o horário que eu fixei. Medianamente, tá? De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, com 40 minutos de intervalo, e 4 vezes por mês, das 20 às 22h, em função de jantares. Até recebi aqui agora uma mensagem para, quem sabe, dar uma olhada na questão do intervalo. Fica aberto. Doutor, o fato do trabalhador estar distante da sede da empresa não impressiona, porque
até nós examinamos quase todas as sessões dessas demandas de propagandistas, vendedores de grandes laboratórios, e nenhum deles tem nenhuma salinha em Porto Alegre. Estão todos sediados em Rio, São Paulo, às vezes até em outro estado da federação. Da prova produzida nos autos, resulta que existia um sistema DRM, onde eram reportadas todas as atividades e que antes das visitas esse empregado passava por telefone, por e-mail antecipadamente, e depois desse sistema eram lançadas todas as visitas, os horários de início e término. Então, não dá para dizer que não havia um controle. Nem sei se chega a ser indireto e que a reclamada não tinha como controlar o horário desse trabalhador. Assim, até considerando o que estabelece a legislação aplicável, eu entendo que havia, sim, controle, seja ele direto ou indireto, e estabeleci esta jornada de trabalho que eu acho que ela é até bem razoável. É isso. Governador Gilberto. Eu estava acompanhando integralmente o voto. Foi eu que mandei a mensagem. Nós temos um comunicador interno e eu mandei uma mensagem para a desembargadora Madalena propondo que revíssemos, redebatêssemos essa questão do intervalo intrajornal. Mas, primeiro, em relação ao principal, possibilidade de controle de horário. Isso aí ficou claro, que havia o sistema CRM onde eram informadas as visitas. Caso a reclamada tivesse alguma desconfiança, poderia exigir algum tipo de comprovação. Mas se ela não impugnou no dia a dia essas informações colocadas no sistema, ela vale para balizar os horários de trabalho, para demonstrar que o horário era monitorável, porque eram informadas as visitas, horários, etc. Um dos aspectos aqui que foi levantado da tribuna, o fato de trabalhar a Sércia e Gravataí trabalhar em outro estado. De fato, em relação ao intervalo intrajornada, fica difícil prever e até se imaginar que o reclamante não se desse ao direito de usufruir de pelo menos 1 hora de intervalo. E nós temos alguns casos aqui envolvendo propagandistas e representantes de laboratórios, que é uma situação muito parecida com a que foi narrada aqui, em que nós temos reconhecido essa liberdade dos autores, presumida essa liberdade e invertido o ônus da prova dessa excepcionalidade de não usufruir do horário de trabalho, do horário de intervalo, quando em tese estaria ao seu alvedrio o trabalhador usufruir de todo ou de parte, porque de fato ele está fora dos olhos do empregador. Se presume até que ele se preserve e usufrua desse intervalo. Então, em outros casos, na inexistência de prova mais consistente de que esse intervalo fosse desrespeitado, nós afastamos a jornada de horas extras. Eu peço vênia pela surpresa, se a relatora quiser, até posso pedir vista para formular divergência, mas eu vou propor a exclusão das horas extras decorrentes do desrespeito do intervalo intrajornada, apenas o reparo que faço. Mas em relação à jornada propriamente dita, me parece que ela foi bem razoável, das 7h30 às 18 horas e 2 horas por semana, né, para comparecimento em jantares, 4 vezes por mês. Eu sou o terceiro a votar. Doutor Lucas, aqui essa turma costuma dizer que o artigo 62, quando teve a redação alterada em 1994, ampliou um pouco, passou a CV da compatibilidade ou não do controle da jornada. E outro dia, assistindo uma sessão, desembargadora Gilberto, desembargadora Madalena, de uma outra turma aqui do tribunal, acho que a 4ª turma, diziam os juízes coisas parecidas do que a gente diz aqui, que tem que se examinar se tem compatibilidade ou não. E, para curiosidade minha, o advogado da empresa dizia que em 94
foi um movimento inverso. Antes dizia jornada não subordinada, agora diz jornada incompatível. Não sei como que o advogado fez o raciocínio que podia ter subordinação horária, mas se era incompatível, quer dizer, é o contrário do que a gente diz. Achei curioso isso, quer dizer, para mim é visível, aqui eu tenho o texto anterior, de 94, e o texto posterior. Não se indaga se é subordinado ou não, se indaga se é compatível ou não. O Dr. Lucas usou uma outra expressão ali, se era impossível, difícil. Não é isso, é compatível, não é incompatível. Não é incompatível. A questão do intervalo, eu acompanho o que decidirem. O relator está pensando, sim. Sobre o intervalo, eu ia ponderar. Foram ouvidas 2 testemunhas. Uma nada falou sobre o intervalo e a outra falou em gozo de 30 a 40 minutos. Foi por isso que eu acabei deferindo essa hora, porque foi produzida a prova de intervalo reduzido. Por isso, voto nesse sentido. Senhor presidente, posso citar uma questão de fato? Sim, sim. Me parece, nobre relatora, que o senhor Ricardo, testemunha ouvida, relatou que gozava de 1 hora de intervalo, que tem 1 hora de intervalo no depoimento dele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tá, porque eu estou aqui, deixa eu olhar, o reclamante está aqui, aí está aqui, deixa eu ver, deixa eu olhar aqui. Depoimento preposto. Após ele referir 2 ou 3 jantares por mês, ele... Deixa eu olhar, tá, Ricardo, Alex, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu olhar aqui. Tá, que encontrou o autor e que almoçaram juntos. Mas não fala o tempo de intervalo, não. Doutora, se me permite... Aonde? Está ali, que tem 2 ou 3 jantares por mês com clientes, que isso depende da afinidade que tem com o cliente, que não precisava de autorização prévia, e tem 1 hora de almoço. Tem 1 hora de almoço, tá? Tem razão, tá? Tem 1 hora de almoço, tá? E o outro disse que era 30 a 40 minutos. E deixa eu ver, essa aqui é a testemunha do autor também. Não, essa é a testemunha da reclamada. Testemunho do autor fala em 30 a 40 minutos. A mesma testemunha que tem o mesmo pedido. Então, eu mantenho o voto. Eu mantenho o voto como está. E eu, pedindo vênia aí pela surpresa, desembargadora Madalena, estou aqui colocando uma divergência sucinta, tá bom? E se for o caso, fico vencido. Tá bem. Presidente? Eu acompanho a relatora, porque... Então, por maioria... Tem que o Dagmar acerta o deciso ali, ou o Bergman? Tem que arrumar o deciso. E acerta o deciso compartilhando com o advogado, para o advogado ver. Pode ser, Bergman? Pode ser. Dagmar. Já estou fazendo, presidente. Tu altera, está bloqueado agora para mim, Dagmar. Sim, eu vou alterar. Então, por maioria, lá no início. Por maioria, parcialmente vencido, o excelentíssimo desembargador Gilberto Souza dos Santos. Então, acho que aí fica. Acabei. Já liberei as minhas anotações sucintas a respeito da divergência. Que bom. Então, ficando depois de um intervalo, fica sem embocadura, né? Já era para eu ter visto anteriormente na revisão, mas só me apercebi desse aspecto
Mas agora com a eu sustentação também, oral. eu tô voltando ali. E não é e férias e recesso, é muita coisa. Deu? Pronto, o voto? Entre aspas, né? Tudo Não, porque férias e agora recesso, entre já aspas, que a gente fica fazendo algumas tarefas sempre relacionadas ao trabalho. Sim, mas É não só é a sem mesma exceção. coisa. Não é a mesma coisa. Deu, então, aprovado o voto, Deu, o doutor deu, Lucas. deu. Ficou o desembargador Gilberto vencido, colocou os fundamentos dele ali. Cumprimentos pela apresentação e obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, uma boa Boa sessão. tarde, doutor. Até logo. 4 horas, até meia-noite falta pouco. Vamos ao 13 da pauta. Tá. Mas não tenho nenhum compromisso para sair hoje, então. Não, mas temos sim, desembargadora Madalena. O limite da sessão é 18 horas, com a vênia do desembargador Fraga, nosso presidente. Temos que Hoje tem descansar. compromisso. Os gaúchos hoje têm um compromisso importante às 19 horas. E os pernambucanos também, desembargador Gilberto. Por isso mesmo, eu prefiro ficar aqui do que ficar olhando e ficar nervosa. O 13. Processo, o 13 da pauta é o 0020-876-33, sustenta Dr. Marcel William, pela recorrida reclamada Cooperativa Central Aurora. Estamos lhe ouvindo, doutor. Tudo certo. Primeiramente, então, uma boa tarde, né? Parabenizando, né, os nobres desembargadores aí, né, a relatora, dona Maria Madalena, né, o desembargador Gilberto, né, o presidente, né, até Ricardo Fraga, né, os serventuários, né, os nobres colegas advogados. Então, né, o que nós tratamos é uma ação acidentária, né, reclamante, ela teve, né, foi acometida, né, segundo ela, com lesões de natureza parcial nos ombros, né, e pulsos relacionados à atividade que ela desempenhava na reclamada, né, na Central Aurora Alimentos. E a sentença de primeiro grau, né, eu creio que ela foi bastante, né, precisa em relação à gravidade, né, das lesões e o dano que porventura, né, acabou acometendo a reclamante, né, até peço licença para ela tem aqui a capacidade, né, que ela perdeu, que seria sido de parte nos ombros e nos punhos de 6,25%, né, em cada ombro, né, que foi considerada a tendinopatia nos ombros bilaterais e lesões nos punhos, né, que seria a síndrome do túnel do carpo, e em 7,5%, né, a cada lado, que teria cometido ela, né, em virtude das atividades que ela prestava, né, repetitivas e decorrentes dos 8 anos que ela trabalhou na reclamada Aurora, né. No decorrer na sentença, ela foi condenada, então, né, reclamada a um valor de R$30 mil, né, relacionado a danos extrapatrimoniais, em virtude, né, dessas lesões que ela sofreu, que embora não tenham acometido ela, né, definitivamente, né, para o trabalho, mas, né, teriam feito lesões parciais que, né, porventura teriam, né, causado supostas, né, dificuldades na vida pessoal dela, né. Pelo que eu vi do dispositivo agora, né, por até surpresa nova, acabou sendo majorada, né, a condenação, inclusive para condenar em questão de pensionamento vitalício, assim, no valor, assim, bem expressivo, assim, né, a gente até acabou tendo uma surpresa, assim, até eu estava olhando aqui a fundamentação da sentença, né, que ela até menciona bem que, inclusive, o último salário da reclamante, né, durante esses 8 anos que ela trabalhou na reclamada era de um valor de R$ 1.686, né, e pela condenação que foi posta no dispositivo, né, teria sido, acho que, de 120 mil, eu fiz até um breve cálculo, né, isso seria o equivalente a mais de 6 anos, né, que ela, teoricamente, ficaria, né, em tese, recebendo um valor, né, que, obviamente, né, embora tenha essa questão da culpa, o nexo causal, né, mas creio que esse valor, ele seria um tanto excessivo, né, sendo que na sentença foi arbitrado R$30 mil, e exclusivamente em relação aos danos extrapatrimoniais, né, que ela teria sofrido.
essa questão do pensionamento vitalício, até eu vi uma parte aqui da sentença que creio que foi muito bem fundamentada, né, pelo magistrado, né, do juiz Acol, que ele menciona que, na verdade, né, o pensionamento vitalício, esse, né, ele deveria ser, né, efetivado, na verdade, em casos, né, que, de fato, o trabalhador, né, ou a reclamante ficassem praticamente sem capacidade para, né, se reenquadrar no mercado de trabalho futuramente, né, e que não, definitivamente não é o caso, né, que ocorre no caso dos autos, porque a lesão dela, né, se for efetivamente, né, constar dos punhos e ombros, né, na perda da capacidade dela fica em torno de, acho que 35%, né, em todas as lesões, né, então, certamente ela não tem uma incapacidade definitiva, né, até em razão da idade dela, ela pode ser inserida no mercado de trabalho, né, então, se a perda dela não é, né, uma coisa tão, digamos, vultuosa, assim, creio que o valor, né, ensejado no dispositivo teria sido um pouco, né, exagerado, assim, para a perda de capacidade que ela teve, né, em virtude das lesões, até o dano moral que ela tinha pleiteado em relação aos atestados médicos que ela tinha apresentado, foi negado, né, e foi concedido, daí acho que um valor de R$2.000, se não me engano, o dispositivo, que creio que seria um valor, né, que poderia ser ido, né, porque não vislumbra, assim, né, pela prova de toda a instrução, né, que ela realmente tenha direito a essa questão, porque os atestados não foram aceitos, né, justamente porque não foram apresentados, né, em consonância com a lei, né, e com que preceitua, né, os dispositivos. Então, encerro, né, e peço obrigado. Relator. Relatora, desembargadora Madalena. Está desligado. Doutora Madalena. Desculpem. Eu fiquei prestando atenção, o doutor falou, fui olhar o áudio e estava com o microfone desligado. Eu estou dizendo por partes, tá? Tem laudo que reconhece o nexo de causalidade. Lesões de ombros e braços não é pouca coisa. Eu estou com uma pequena lesão, uma pequeníssima lesão decorrente desse trabalho de home office, e só eu sei o que eu estou sofrendo. O valor do pensionamento único foi... O cálculo está todo discriminado aqui no processo, ainda apliquei um redutor. Realmente, a atividade exercida causou uma redução bem importante na capacidade laboral da autora, e toda a redução de capacidade laboral implica em que ela não mais vai poder exercer as mesmas atividades, portanto, ela provavelmente não vai ter a mesma remuneração se voltar ao mercado de trabalho. Eu não falo mal de colega de jeito nenhum. O prolator da sentença é uma pessoa pela qual eu tenho a maior estima, mas ele é um caso, às vezes, comedido. Então, eu não me pauto muito pelo pensamento dele, embora seja uma pessoa, como pessoa maravilhosa, meu estimadíssimo amigo. Mas nem por isso temos a mesma forma de analisar essas situações. O voto é extenso, o nexo de causalidade está reconhecido na sentença e o valor decorre da situação posta nos autos. E, em síntese, é isso. Desembargador Gilberto. Eu vou pegar uma expressão do advogado da reclamada, doutor Marcel, qual cumprimento aí pela sustentação oral, muito transparente, muito honesta, e bem fundamentada. Pelo fato de afirmar que via com surpresa
essa majoração da condenação? Primeiro, não haveria motivos para surpresa, porque resulta de uma discussão que você faz nos autos, né? de um recurso. A reclamante não se conformou com a decisão do primeiro grau. Segundo, embora haja uma confiança sempre de manutenção das decisões do juízo, a controvérsia, né, e as razões de recursos, ela serve justamente para isso, para contestar o que foi decidido. Então, não há surpresa na reforma no segundo grau, nem haveria, eventualmente, numa reforma futura, porque isso é matéria de direito, pelo menos quanto ao cabimento ou não dessa indenização, ou até dos valores, se ela é proporcional ou não, se eventualmente o TST tivesse uma manifestação diferente. Então, não se trata de surpresa, porque a decisão se submeteu ao contraditório. Mas na questão essencial, Vossa Excelência mesmo destacou que houve uma incapacitação, incapacitação parcial, né, Vossa Excelência fala entre 30% e 35%. E essa incapacitação é definitiva. E as decisões da nossa turma têm sido no sentido de que essa incapacitação ela gera o direito à indenização por danos materiais, danos emergentes, na mesma proporção, até a idade que completaria o que se estima como previsão de vida, né? Previsibilidade de vitaliciedade por parte do autor, que ela se dá presumida em função dos índices do IBGE em cada momento. Então, foi calculado dessa forma, um percentual sobre a remuneração da reclamante proporcional à incapacidade e aplicado um redutor pelo fato de haver determinação para pagamento antecipado. Então, essa majoração aí não pode ser tida propriamente com surpresa. Eu acompanho o voto. Eu sou o terceiro a votar. Eu, quando li o voto pela primeira vez, realmente achei o valor elevado. Perguntei para a relatora aqui em 13 de 10, se tinha convicção nos valores. Estamos lendo o voto desde lá, doutor, desde 13 de 10. Mas a relatora mostrou que os valores são esses mesmo. Agora sim eu surpreendo o doutor. O doutor lembra que com aquela medida provisória não convertida em lei, o DPVAT estava revogado, superado, extinto. Então ia ficar, né, sem o DPVAT. Aí mesmo que nós teríamos que ir para a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidades. Aí nós teríamos, talvez, ou valores mais elevados, ou aprenderíamos a utilizar bem essa classificação internacional de funcionalidades e veríamos como essa questão da saúde é relevante. Porque hoje ficamos nesses limites da DPVAT e você tem esses valores baixíssimos. As decisões da Justiça Comum, antes da competência de Justiça do Trabalho, eram, né, valores pequeníssimos. Então, se nós tivéssemos, né, há mais tempo utilizando, por exemplo, a CIF, nós estaríamos melhores habilitados para ver que a questão de saúde realmente é grave. Estaríamos praticando esses cálculos aqui com maior frequência e veríamos, né? Então, digo isso para dizer que na primeira leitura realmente achei os valores elevados, mas são coerentes com a gravidade da situação. Acompanho o voto. Sim. Aprovado o voto. Obrigado, doutor Marcel, pela companhia. Boa tarde, doutor. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde, uma ótima sessão e até mais. Obrigado. 14 da pauta. Processo 0021-323-29. Sustentam doutores Danúbia Ardengue, pelo recorrente reclamante, e Gilson Klebes, pelo Banco Bradesco. Eu vou substituir o Gilson. Vinícius Ledor. Werner Vinícius Ledor. Sim, é o primeiro doutor, depois é doutor. Não, o doutor é o do banco, né? Primeiramente, isso. A doutora Danúbia. Se encontra a doutora Danúbia. Sim, estou presente. Boa tarde. Boa tarde. Estamos lhe ouvindo. Bom, excelências, primeiramente gostaria de cumprimentar essa turma, né?
Esse processo, tendo em vista a proposta de voto que foi liberada por Vossas Excelências, eu gostaria de fazer algumas considerações rápidas no que eu acredito que vai ser o ponto atacado pelo meu colega, que seriam o enquadramento no caput do artigo 224, né, o cargo de confiança. Nesse processo, a gente está falando de um empregado que trabalhou, né, trabalhou com a denominação, no período prescrito com a denominação de gerente administrativo, mas que a prova que foi realizada no processo, inclusive a prova oral produzida pelo reclamado, deixou claro que, na verdade, as atividades que ele realizava diariamente não tinham nenhum tipo de fidúcia diferenciada, não tinha um caractere especial de confiança que pudesse enquadrar a reclamante na exceção do parágrafo 2º. O juízo de primeiro grau, né, entendeu de forma contrária, né, salientando principalmente o depoimento da testemunha do banco, né. No entanto, entende o reclamante que a prova que foi produzida no processo oral, principalmente, ela foi produzida de forma bastante específica. A testemunha da reclamante, que foi desconsiderada pelo juízo de primeiro grau, era um supervisor administrativo que trabalhava lado a lado com a reclamante, né? E a testemunha da autora disse de forma clara e bem objetiva que ambos realizavam as mesmas atividades. E dentre as atividades que foram citadas pela testemunha da reclamante, ele disse que ajudava o pessoal nas máquinas, abria malote, escaneava documentos e outros serviços diversos, e que a reclamante fazia as mesmas funções. Parte desse depoimento é corroborado pela testemunha do banco, que fala que as funções da reclamante eram administrativas e eram desempenhadas na abertura de malotes e na contabilidade, e que a reclamante eventualmente abriu caixa. Então, excelências, independente da nomenclatura que o banco tenha dado para o cargo da reclamante no período do contrato, a prova oral que foi produzida, ela deixa bastante claro que não existia um cargo de fidúcia. A reclamante, ela não tinha alçada diferenciada, inclusive a testemunha do banco fala que ela tinha uma alçada superior ao dos caixas, né? Mas todos sabemos que a alçada do caixa é a menor possível, então qualquer cargo que o reclamado, que o banco queira intitular como cargo de confiança, ele vai ter uma alçada maior do que a do caixa, e isso por si só não significa que a reclamante tinha, né, uma fidúcia diferente. Também a questão de que o reclamado não juntou nenhuma prova documental do suposto cargo de confiança a corroborar o depoimento da sua testemunha, né? Então, esse conjunto que foi realizado no processo, a ausência de prova documental e também a leitura do depoimento da testemunha do reclamante com o do reclamado, deixa entrever de forma clara que a reclamante, de fato, não tinha função de confiança e deve ser enquadrada, sim, no caput do artigo 224. São essas as razões, excelências. Muito obrigada. Doutor Vinícius. Boa tarde, excelências, membro do Ministério Público, servidores, demais colegas advogados. Primeiramente, eu questiono a questão da validade, conforme a sentença prolatada no juízo de primeiro grau, que descaracterizou o depoimento da testemunha da reclamante pelo fato de nem saber a função da reclamante, tendo como em todo depoimento alegando que era uma supervisora administrativa, sendo que não era. Inclusive, nos contra-cheques, desde 2011, ela é gerente administrativo. Então, já começa tentando desmerecer, inclusive tem em outras sessões já foi falado que quando é gerente geral, o gerente administrativo, isso já foi tese de escritórios, quando o gerente geral é o reclamante da ação, o gerente administrativo é o responsável pela agência. E quando o gerente administrativo é o reclamante, o gerente geral, então, é o responsável pela agência. Boa tarde, vereadora Madalena. Tudo bem? Alguém entrou? Posso continuar? Continue, doutor. Então,
a questão é que tenta-se desmerecer o cargo de gerente administrativo, que não é, claro, que não é o gerente geral da agência, nem por isso é enquadrado no 622 como o gerente geral, mas é sim responsável por várias atividades da agência, sendo os contra-cheques, os cartões pontos, que é a administração da agência. São setores que é de conhecimento do TRT4, mas tem que se frisar e salientar o depoimento da testemunha do reclamado, que é bem precisa, inclusive colocando vários pontos e vários aspectos que a testemunha da reclamante simplesmente negou, aí já iniciando pela negativa de que ambos eram do mesmo cargo, e não eram. Então, se verifica que a prova testemunhal, ela não é concreta no sentido do depoimento da testemunha da reclamante, pelo fato... Doutora Maria Madalena, quer falar alguma coisa? Então, assim, a gente verifica que o depoimento da testemunha do reclamado é muito mais preciso. Inclusive, relata que havia subordinados, a reclamante havia subordinados, tinha subordinados. Então, a testemunha da reclamante, ela simplesmente nega toda a responsabilidade da função de gerente administrativo. Também tem a questão da invalidade dos cartões pontos, que é postulada pelo reclamante. Ora, tem horas extras, mais de 20 horas extras num mês, né? Isso é só um ponto que eu quero abordar aqui, mas que foi descartado. Então, se verifica que a prova, ela tenta enfraquecer o cargo de confiança pelo enquadramento no artigo 224, parágrafo 2º, mas essas responsabilidades, elas têm sim responsabilidades com toda a parte administrativa do banco, da agência. Muito embora haver inúmeros, inclusive tem as alegações, e eu de certa forma, eu não acredito que seja totalmente correto ter muitos gerentes na agência, mas os gerentes administrativos e gerente geral, esses sim são de cargo de confiança, pois eles têm maiores responsabilidades, inclusive como a prova testemunhal do reclamado diz e confirma que haviam sim subordinados a ela, e independente se fazia ou não algumas atividades de abertura de malotes, ora, em dias de pico, é claro que não tem óbice nenhum de que ela fizesse isso, mas ela tinha todas as suas responsabilidades, além disso, né, que a testemunha da reclamante tenta frisar que não eram só essas atividades, eram todas as demais também, que o reclamante, que a testemunha não fazia, não realizava. Então, é nesse sentido que o banco vem à tribuna e pede que seja revisto o voto. Presidente, sim. Obrigada, doutores. Eu vou, até porque a pauta é extensa, eu vou ser bem objetiva. Tá? Quanto aos cartões, os cartões não, os registros, eu estou validando os mesmos, até porque tem registro de horário que extrapola aquele que teria sido apontado pelas testemunhas. E exatamente nos dias de pico, etc. Então, eu estou dando pela validade dos registros. Agora, eu estou afastando a Lúcia de forma bem detalhada, considerando que a parte demandante fazia, até para dizer, ela tinha uma alçada superior, mas a alçada era fornecida pelo próprio sistema. Não vejo aquela situação que demonstra que esse trabalhador efetivamente detém uma fidúcia, que ele efetivamente haja um nome representando o empregador.
Além disso, também só para deixar claro, o fato de alguém ter subordinado não quer dizer que tenha cargo de confiança, porque inúmeras funções técnicas que são mais importantes e melhor remuneradas continuam sendo técnicas e não são de confiança. Eu também quero só deixar claro que eu me esteiei bastante no depoimento da testemunha do reclamado para afastar a dita confiança. O voto é extenso, é detalhado, mas é nesse sentido que eu decidi. É isso. Excelência, eu não questionei a questão do é isso, do ponto, mas só a abordagem de ser uma maneira forçosa. Mas o ponto está validado. Barão Gilberto. Eu recordo sempre das colocações do desembargador Clóvis, especialmente nessa matéria bancária, que quando ele diz que se há uma adjetivação da função de gerente, possivelmente não se trata propriamente de gerente, senão não precisaria dessa adjetivação. E nas agências bancárias que estão cada vez com um número mais reduzido de empregados, essa questão se mostra mais presente. Tanto que o próprio testemunha da reclamada não faz a ressalva que, eventualmente, diz que estava entre as tarefas dele abrir malote e desempenhar atividades de contabilidade, outras atividades mais simples, fica bem claro a respeito disso. Então, nós temos adotado como ponto de partida, digamos, em relação às agências bancárias, salvo uma prova muito contundente em sentido diverso, que apenas o gerente geral, como regra, está afastado da regra geral de controle ponto, e nesse caso até controle de fato tinha. Então, eu acompanho integralmente o voto. Eu acompanho o voto, em atenção ao doutor, que traz argumentos assim, mais gerais, eu digo que reconheço que se ultrapassou aquele período mais crítico, do final dos anos 90, quando tinha aquela quantidade horrível de horas extras, acho que isso parou. Nós estamos realmente num momento melhor, mas está faltando um detalhamento, né, um pouquinho melhor das empresas bancárias, porque não é com essa tese de gerência, talvez organizando melhor o controle da jornada, documentos mais confiáveis, ponto eletrônico, né? Organizar um pouquinho, aproveitar que já não estamos naquela fase tão crítica, né? Mas aprimorar um pouquinho melhor essa questão do controle para que a gente possa aceitar melhor as teses patronais, mas não essa de que todos são gerentes. E aqui o caso nem é tão elevado, sim. Não, termine, por favor. Sim. Não, é isso. Concordo, excelência. Tanto é que eu comentei na tribuna que muitos gerentes, mas a questão é gerente administrativo e gerente geral. Tenho essa minha tese. As jornadas realmente não são como aquelas de antigamente. Agora, voltando, só que, como eu disse, faz uma década que eu saí da sala de audiência. Eu instruía processo de banco, só não tinha gratificação, os dois terceirizados, a senhora do cafezinho e limpeza e o segurança. Isso é uma certa contradição, porque parece que melhorou a situação geral, porque diminuiu aquela quantidade de hora extra, mas essa questão menor de que todo mundo é gerente parece que piorou. Então, melhora a situação geral, mas o específico, essa questão, né, parece que piorou. Acompanho e cumprimento o doutor Vinícius, obrigado pela presença, companhia. Agradeço, boa tarde, bom trabalho a todos. Obrigado, doutor Vinícius. Boa tarde. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, doutora. Ok. 16 da pauta, processo 0020.002-83, sustenta o Dr. Lucas Miranda Caldas pela Medquímica. Estamos lhe ouvindo, doutor.
Pois não, presidente. Boa tarde, agradeço a palavra, saúdo a todos os integrantes dessa grande turma, ao representante do Ministério Público, aos colegas advogados. Declaro que é particularmente um prazer pessoal participar dessa sessão de hoje, porque é a primeira sessão em que eu atuo perante a terceira turma do Rio Grande do Sul. Falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não tenho muito hábito de discursar perante as turmas do Tribunal da Quarta Região. Tenho acompanhado todos os colegas e acompanhei com muita atenção também os relatos do doutor Tiago no início da sessão, a propósito dos trabalhos que a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul tem feito, e eu me solidarizo e condoo com todas as questões que o doutor Tiago levantou. Daqui do escritório, nós atuamos em muitos casos no Rio Grande do Sul, e nós temos visto o esforço que tem sido feito para o progresso dos processos. É com muita satisfação que eu reafirmo tudo que o doutor Tiago colocou. À distância, a gente tem visto esse esforço e muito em virtude dessa situação da pandemia, que eu tenho a oportunidade hoje de falar perante vossas excelências com uma facilidade de logística, por assim dizer, e de me aproximar de vossas excelências. Então, eu fico muito satisfeito de ter essa oportunidade. E também, excelências, eu fico muito satisfeito de ter a oportunidade de falar logo depois dos colegas, porque o caso em questão, o caso da 16 da pauta, muito semelhante nas duas metades ali, com alguns dos processos que acabaram de ser julgados a propósito do trabalho de gerente e do trabalho externo. Nós tivemos casos que foram a questão de minutos ali, apreciados por vossas excelências. Ouvi com muita atenção tanto os argumentos da tribuna quanto os fundamentos de vossas excelências. Eu vou tentar me pautar também em relação a isso para otimizar o tempo e para fomentar o melhor diálogo possível. Excelências, esse caso da Medquímica versus Reginaldo tem uma peculiaridade de ordem processual que chama muito a atenção. Eu tenho certeza que essa peculiaridade pautou tanto o voto condutor, como pautou a sentença hora recorrida, que foram os eventos ocorridos na audiência de instrução. Então, é um processo em que se discute inúmeros aspectos da relação de trabalho, mas preponderantemente questões afetas à jornada. Na abertura dos trabalhos, o juiz do primeiro grau tomou primeiro o depoimento da reclamada, da proposta da reclamada, para depois tomar o depoimento do reclamante. Tomado o depoimento da reclamada, de fato, em relação a isso, não tem nenhuma intenção de se tergiversar, houve ali uma confissão ficta. Não parece não haver discussão, parece não haver disputa em relação à conceituação, à realização de uma confissão ficta. Com efeito, a proposta declarou que desconhecia uma série de fatos, que desconhecia uma série de detalhes a propósito da jornada, da realidade de trabalho experimentada ali pelo reclamante, e ela foi até franca no momento em que ela declarou esse desconhecimento e não tinha certeza. Em algumas passagens ela declara que acredita que isso, que acredita que aquilo, ela menciona que acredita que o reclamante usava seu automóvel, coisas dessa índole. Parece-me, então, que naquele momento o juiz de primeiro grau deve ter percebido a realização dessa confissão ficta. E, em muitos casos, e eu falo da experiência aqui do Tribunal da Terceira Região, em tantos outros em que eu atuo, o juiz poderia ter terminado por ali a instrução processual. Isso não raro acontece, mas ele continuou a instrução e colheu o depoimento do reclamante. E no depoimento do reclamante, para reviravolta do processo, se verificou uma série de confissões, ou pelo menos uma confissão a respeito de uma série de fatos. E uma confissão de uma natureza completamente diferente daquela do depoimento da reclamada, da preposta da reclamada, porque aqui não havia uma confissão ficta, uma confissão a respeito de um desconhecimento do reclamante sobre os fatos controvertidos. Pelo contrário,
A confissão do reclamante é positiva, concreta, não foi ficta. O reclamante declarou uma série de fatos que contrapunham a causa de pedir e uma série de outros fatos que confirmavam a tese da defesa. Então, o reclamante declarou no depoimento pessoal dele que havia 4 representantes subordinados a ele, reclamante. O reclamante trabalhava nos 3 estados da região sul e Mato Grosso, que fazia relatório diário com envio semanal, mais ou menos daquilo que estava fazendo na semana. E eu estou citando ipsis literis. Esses são os termos do depoimento. Que nos relatórios não constavam os horários da atividade do depoente. O cargo formal do depoente era gerente e que o depoente chefiava representantes, que eram os representantes que agendavam os horários com os clientes. Tudo isso vai de encontro à articulação da causa de pedido. O reclamante alegou que foi contratado, na causa de pedido, na petição inicial, declarou que foi contratado para se submeter a um horário fixo, de 8 às 18, e que ainda assim trabalhava às 8 horas da manhã, às 20 e tantas da noite, em que em determinadas ocasiões do mês iniciava a jornada 4 horas da manhã e terminava a jornada 9 horas da noite, 23 horas, perdão, da noite. Então, esse depoimento, a propósito de uma jornada que foi concebida para ser fechada, jornada fixa, e que havia uma extrapolação gigantesca, ela não compatibiliza com o discurso do reclamante na audiência. O que ele declarou na audiência conflita com toda a causa de pedido. Então, não se concebe, e pegando o gancho aqui da última discussão a propósito do artigo 62, não é compatível a jornada fechada de 8 às 18 com quem trabalha visitando clientes em 3 estados diferentes. Não é compatível essa jornada de 8 às 18. Não é compatível a jornada fechada se quem agendava com o cliente era o próprio representante comercial, feito é o caso do reclamante. Então, aqui parece que, a propósito da exceção do artigo 62, relacionada à jornada externa, o conceito de compatibilidade fica muito claro no depoimento do reclamante. Da mesma maneira, a exceção do artigo 62, a propósito do cargo de gestão, que no texto da lei não faz nenhuma referência a requisitos mais detalhados do que se trata o cargo de gestão efetivamente, parece que também o depoimento do reclamante não deixa dúvidas. Ele tinha subordinado a si outros 4 representantes. Foi ele quem disse isso. Não se trata de confissão ficta, ele confirmou com essas palavras. E a questão traz uma premissa interpretativa que foi pautada pelo próprio juiz de primeiro grau. Ele constou na sentença, o juiz de primeiro grau, a respeito da jornada, quando ele condenou ao pagamento de horas extras. Presumo verdadeira jornada de trabalho declinada da inicial, limitando apenas quando a prova oral indicar a jornada mais restrita, porque a verdade formal não se sobrepõe à verdade material. Ou seja, o juiz de primeiro grau levou em consideração o depoimento do reclamante como confissão apenas para limitar a jornada, mas não para que esse depoimento influenciasse, informasse o conceito do trabalho, se externo, se de gerente. Então, nos fundamentos da sentença, a menção apenas a respeito da confissão ficta da preposta, que de fato houve. De fato, houve uma confissão ficta, mas essa confissão ficta precisa ser interpretada no contexto do processo, no contexto da lide, com base em todos os outros elementos de prova. Então, é um brocardo antigo que nós, advogados, juízes, nós vivemos repetindo. Prova não se soma, se pesa. Né? Então, não importa se teria ali 10 depoimentos, se esses 10 depoimentos não parassem em pé, depoimentos de testemunho. Então, prova se pesa. Então, o depoimento da proposta da reclamante, desconhecimento tem um peso diferente do depoimento do reclamante, que afirmou que trabalhava em 4 estados, 3 estados do Sul, mas Mato Grosso, que ele afirmou que tinha subordinados, ele afirmou que ele montava o horário dele, e ele afirmou que no relatório ele montava as informações do que ele faria na semana, mas não havia nenhuma referência a respeito de horários. Ou seja, não há
em primeiro lugar, compatibilidade com a jornada fechada, com a jornada controlada, e não há tampouco a possibilidade de sê-lo. Era o próprio reclamante que montava o próprio horário. Então, excelências, arrematando aqui a razão da tribuna, as nossas razões da tribuna, o processo envolve outros inúmeros aspectos controvertidos a respeito do quilômetro rodado, que não tem prova nenhuma também, tampouco confissão a esse respeito de depreciação do veículo próprio, o recurso ordinário para o bem ou para o mal, ele acabou ficando um pouco alongado demais, né? São 10 minutos. Pois não, já arrematando. O recurso ordinário, no recurso ordinário nós buscamos identificar esses argumentos todos, mas na tribuna, excelências, gostaria só de destacar esses aspectos afetos à jornada, mas principalmente aos elementos de solução de controvérsia, que é confissão versus confissão. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, agradeço a primeira vez que eu falo aqui perante a terceira tribuna, e com isso eu encerro meus argumentos, excelências. Olha, relatora. Presidente, o que diz o doutor corresponde à realidade. O que ocorre é que, neste caso, existe um contrato de trabalho juntado aos autos com jornada contratada e fixada. Essa mesma jornada está estabelecida na ficha de registro de empregado e não há nenhuma ressalva na CTPS do autor de que ele estivesse na exceção do artigo 62. É por tudo isso que, não importa a função que ele exerça, ele foi contratado para cumprir uma jornada de 44 horas semanais, das 8 às 11 e das 12 às 18. Então, ele nem preciso me alongar na questão da fidúcia ou não, ele tem direito a horas extras. O voto é bem detalhado nesse sentido. Além da questão da confissão, etc., mas essa prova documental sobrepõe a tudo. As partes pactuaram que ele estava, sim, sujeito a uma jornada de trabalho diária e semanal. E já que o doutor referiu, ainda que muito en passant, eu só tenho que ir, porque o voto, como sempre, é bem extenso. As normas são as do local de prestação. Excelência, perdão, não compreendi a pergunta. Não. Estou dizendo, as normas aplicáveis são as do local da prestação de trabalho e a reclamada em defesa alegou que o autor poderia usar transporte público. No entanto, a preposta disse que nem sabia quantos quilômetros ele rodava por mês, estava que ele usava seu automóvel. Aí, com amparo em normas coletivas, se mantém a condenação nesse tópico também. Em síntese, é isso, presidente. Segunda votada, vereador Gilberto. Eu acompanho o voto, a relatora sintetizou bem esses votos envolvendo esses profissionais, propagandistas, vendedores, eles são bem complexos, normalmente muito longos, uma quantidade de argumentos muito grande aventado, mas nesse aqui especificamente são 3 itens que foram bem sustentados pela relatora. Eu concordo, há pré-contratação de jornada fixa, não se cogita de afastamento dessa obrigação de controle de jornada. A jornada foi limitada dentro de parâmetros razoáveis, de acordo com o que nós costumamos haver nas instruções, né, das 8 às 20 horas. Eu acompanho integralmente o voto. Eu sou o terceiro a votar, cumprimento o doutor Lucas pela estreia dele na região e na terceira turma. Escolheu uma turma boa para estrear, doutor. E que bom que o doutor não se insurgiu contra a inversão dos depoimentos. Que bom que o doutor aceitou o debate nosso sobre o que é compatível e o que não é compatível.
se mais profissionais travassem esse debate, talvez a gente descobrisse o exato conceito de compatível. Só para minha atenção, doutor, outro dia na sessão aqui, eu quase disse que um trabalho era incompatível, porque era um trabalhador que cada visita tinha uma duração. Era um gerente que numa empresa ele só cumprimentava o gerente, noutra empresa ele verificava todo o estoque, noutra ele ficava todo dia, então cada visita tinha uma duração. Quer dizer, ali eu quase achei que era incompatível mesmo com o dimensionamento da jornada. Bom, mas aqui não era incompatível. A questão dos juízes considerar o depoimento para horário e não para função, eu não vejo problema, porque um dependia mais de conceituação, o que é a chefia, o que é a subordinação, o que é ter outro gerente, né? É algo que depende um pouco de conceito. E a questão do horário, não, aí é um fato, aí pode pegar o que a parte diz e trazer direto para a sentença. Não vejo problema que a sentença tenha feito isso. E quando o doutor falava, eu li um pouco a mesma ata, uns trechos adiante que o doutor diz, e ali o reclamante diz que no relatório não constava horário de cada atividade e que ele trabalhava das 5 ou das 6 e terminava às 20. Então, acho que a jornada está bem fixada. Quilômetro, eu acho que é razoável, e a depreciação do veículo, acho que a relatora usou os parâmetros que se costuma utilizar. Então, acompanho o voto integralmente e cumprimento o Dr. Lucas pela estreia dele na terceira turma. Aprovado. Muito obrigado, Excelência, pela gentileza, pela cordialidade. Saúdo todos novamente, desejo um ótimo término de sessão para todos. E boa sorte no compromisso das 19, para quem tiver esse compromisso. Até logo, Excelência, boa tarde. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada pela presença. Obrigado, doutor. 17 da pauta, processo 0020-152-21. Sustenta, se não me engano, o doutor Giovanni. Ele havia manifestado no chat que declina. Doutor Giovanni Augusto pela Usaflex. Então, relatora, é o que está na tela ali. Sim. O senador Gilberto é o segundo, concordo. Acompanho. Eu sou o terceiro, concordo. Presidente, sim. Só para descontrair um segundo, eu recebi de um amigo mais cedo que, acho que é amanhã, né, que tem 2 jogos. Não, joga Palmeiras e joga Bayern. Um às 12 e o outro às 15. Amanhã, não é? Um às 12 e o outro às 15. Mas só para descontrair, então, eu imagino a alegria da desembargadora Madalena ter vacinado a mãe. O meu irmão, que é médico, vacinou, mas, né? Mas no caso dele, tem que vacinar a segunda vez também. Não se sabe ainda qual é a segunda vez, né? Não. Ali hoje de manhã, no cartãozinho que eles entregam, lançaram 10 de março. Tá marcado? 10 de março. Que beleza! Super organizado. Quem me atendeu foi uma moça, mas do Exército, muito, muito boa. Por isso que eu fiquei muito... Eu não gostei das críticas, porque eu acho que, pelo menos aqui em Porto Alegre, do que eu vi, o trabalho está sendo feito bem organizado. E vi uma senhora, que eu imagino que seja responsável pelo posto modelo, que é o maior posto de Porto Alegre, portanto, onde tem o maior fluxo de pessoas, que desde que as pessoas não compareçam todas no mesmo horário, não terá fila, né? Todo mundo quer ser atendido às 8 da manhã, não dá, né? Quando tem uma previsão de que se estenda até às 17 horas, né? Tá bem, então já marcaram o outro dia. Vamos adiante, o 18? 18, processo 0020-664-71, sustenta o doutor Átila Alexandre Garcia Kogan pelo recorrente reclamante e o doutor Ricardo Abel Guarnieri pela reclamada Ipacol. Não localiza a presença de nenhum dos dois na sala. Mantiveram pela manhã, né?
Desistiram os dois? Gostaram do voto? Desistiram os dois? Tacitamente. Tá. Gostaram do voto, estou dizendo. Relator é o que está na tela ali. O vereador Gilberto é o segundo. Eu acompanho também. Eu sou o terceiro, concordo. Não, mas para aí. Tem uma anotação aqui de ser justo do vereador Madeira. Ah, mas a anotação anterior. Não, já foi. É anterior. Tá. Então, aprovado 18. O que eu ia dizer, nós tínhamos que ter dito para o advogado de Minas que a gente não é tão barulhento normalmente, né? Que hoje é o dia do retorno, então estamos todos muito animados. Esse anterior é via de fato, né? É difícil a conciliação. Dia 19, o número 19. O 190020, 695-36, sustenta a doutora Ângela Maria Rafainer Flores, pela recorrida JBS. Também não está presente. Também não compareceu pela manhã. Relator é o que está no monitor, na tela. Sim. O vereador Gilberto é o segundo. Também concordo. Então, aprovado. Só para quem nos assiste, nós estamos discutindo esse processo aqui, o voto da relatora é desde de junho, né? O 20. Ah, o 20, sim. Sim. O 20, sim. Não, o 20 não. É o 15. É o 15 que vai depois, eu acho. Não sei. Não sei. O 20. 0020-718-76, sustentam doutores Otaviano Costa pelo reclamante, Pedro Henrique Keller pela reclamada. Ouvimos, doutores? Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Estamos lhe ouvindo. Tá, com a palavra então eu vou primeiramente saudar essa grande turma, o senhor magistrado aqui presente, os representantes do Ministério Público, servidores, doutor Pedro, que me sucede, achei que era o doutor Maurício inicialmente, mas doutor Pedro. Desejar um bom retorno a todos, né, desse recesso, 2021 seja melhor, na expectativa de que a vacina possa nos reunir presencialmente novamente. E, bom, a tese aqui dos autos é uma matéria, ao mesmo tempo, antiga e nova, né? Se trata daquelas situações em que os participantes de previdência privada tiveram prejuízo na sua complementação de aposentadoria em razão do fato de que tiveram que buscar judicialmente o pagamento de verbas trabalhistas e busca-se, na prática, a reparação, né, desse prejuízo em razão desse fato. Como disse, é uma situação antiga, porque esse tribunal já muito julgou esses processos, né? Antigamente se buscava justamente o próprio pagamento dessas diferenças de complementação, isso sempre foi reconhecido, responsabilizando as entidades de previdência privada, mas também as patrocinadoras de forma solidária pelo pagamento dessas diferenças. Houve, como se sabe, a modificação da competência de 2013 pelo STF, que entendeu que essas questões deveriam ser analisadas pela Justiça Comum, então esses processos efetivamente passaram a tramitar lá, né? E em 2000, agora mais recentemente, em 2020, se não me engano, então, em 2019, veio a tese que sedimentou, pacificou essa questão, né? Essa matéria, na própria Justiça Comum, mas também trazendo uma solução para a Justiça do Trabalho, que foi o tema 955, né, do STJ, e peço Vênia para justamente ler o item 2º da tese que lá foi firmada, no sentido de que os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador, poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. É justamente em razão disso que aqui estamos, né, excelências. Houve um prejuízo, que é o fato de que esses ex-empregados receberam, de fato, uma complementação inferior à que seria devida caso a empresa não tivesse praticado esse ato ilícito, caso a empresa não tivesse pago corretamente as verbas trabalhistas desses empregados, não o pagou, não o fez, praticou o ato ilícito e, portanto, prejudicou esses empregados que
na prática, tiveram uma complementação de aposentadoria paga de forma inferior à que seria paga caso não tivesse acontecido esse ato. A questão é bastante simples, o STJ já sedimentou, já pacificou o entendimento, entende que as entidades de previdência privada não têm responsabilidade sobre essas verbas, considerando que, em tese, elas não praticaram esse ato ilícito, ou seja, elas não deram causa a esse prejuízo, mas sedimentou o posicionamento de que quem deve se responsabilizar e reparar esse dano, pagar essa indenização, é a ex-empregadora, porque foi ela quem praticou o ato ilícito. Essa é a tese lá afirmada. A questão é meramente civilística, né? Ela estaria amparada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que tratam justamente da reparação de danos e da prática de ato ilícito. Então, a situação, como eu repito, não exige maior complexidade, já foi sedimentada, já foi pacificada, a Justiça Comum fechou as portas em relação à entidade de previdência privada de reparar esses danos, mas abriu as portas no sentido de que quem deve reparar, pagar essa indenização é, sim, a ex-empregadora. E não há dúvidas aqui da existência de um ato ilícito, né? Esse ato ilícito, como o próprio nome já diz, é todo aquele ato que é praticado fora da lei, né? Fora da legalidade, no caso. E é justamente o caso aqui, a empresa foi responsabilizada na esfera trabalhista a ser condenada a pagar verbas trabalhistas. Obviamente que o não pagamento de verba trabalhista é, sim, um ato ilícito, ele está fora da lei, né? Ele obviamente que está fora da legalidade, portanto, sim, não há dúvidas aqui de que, sim, isso é um ato ilícito. A empresa reclamada afirma que não houve ato ilícito, mas sim houve, e tanto houve que houve uma condenação trabalhista nesse sentido, e é justamente esse ato ilícito que foi praticado que gerou o prejuízo. Então, existe um nexo de causalidade. Se a empresa não tivesse praticado ato ilícito, tivesse pago as verbas corretamente, as verbas trabalhistas corretamente, esses empregados estariam recebendo as suas complementações. Então, há um nexo entre o ato praticado, esse ato ilícito, e o prejuízo que foi acometido em relação a esses substituídos. Então, enfim, são essas as questões básicas aqui, não vou me prolongar muito, porque eu sei que essa turma já tem também entendimento quanto a essa matéria, que recentemente já proferiu ganho de causa a uma situação parecida, semelhante, e, como eu disse, uma situação nova porque veio repaginada após essa tese do 955, mas, mesmo após essa tese nova, já houve pronunciamento da Secretaria da Turma quanto à questão. Então, não me alongarei aqui nesse debate, sei que é muito proveitoso, obviamente, é uma matéria nova, mas, enfim. E quanto à prescrição, excelências, também pode ser alvo da sustentação do meu colega. O que tenho a dizer é que é também uma situação já bastante antiga, que é uma questão de trato sucessivo, uma matéria de direito já bastante analisada para essa Secretaria da Turma, seja agora, seja naqueles processos mais antigos, mas uma lesão de trato sucessivo, que em tese se renova mês a mês, e ainda que assim não fosse, a consolidação dessa lesão, obviamente, se deu quando do trânsito em julgado daquelas ações trabalhistas anteriores. Somente nesse momento é que, de fato, se consolidou a lesão, e, portanto, haveria a obrigação desses empregados de buscarem o seu direito, né? Então, a prescrição, em último caso, deve se contar desse biênio, do biênio posterior a esse trânsito em julgado. Então, enfim, são essas as ponderações que faço aqui. Agradeço pela atenção de todos. Doutor Pedro Henrique. Pois não. Excelentíssimos jogadores, excelentíssimo representante do Ministério Público, servidores desta casa, doutor Otaviano, demais presentes, boa tarde. Pois bem, essa indenização pleiteada pelo sindicato, conforme o doutor Otaviano já falou, é uma matéria relativamente nova. E eu digo nova porque essa tese firmada lá no STJ, no tema 955, ela é de recente, ela é de 2019, e também porque os julgadores deste tribunal possuem diversos entendimentos em relação à mesma matéria. Mas a matéria em questão, eu entendo que ela pode seguir um caminho mais simples. Eu vou começar aqui expondo a questão do tema 955 do STJ, que eu rapidamente resgato aqui, no caso em concreto, assim como em vários, se tratam de radiações ou até reflexos de um tema.
criado e consignado lá no Superior Tribunal de Justiça, que, de ricochete, ataca uma questão de uma complementação de aposentadoria e acaba abrindo espaço para a competência da Justiça do Trabalho, que até então ela não podia, ela estava completamente rígida quanto a essa questão. Os 4 itens, resumindo, do tema 955, de uma forma bem sintética, eu acho importante para uma pré-compreensão que começamos a analisarmos o item 4, que eu vou pedir a Vênia aqui para ler. Item 4. Nas reclamações em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor uma reserva matemática e sendo inviável à revisão, os valores devem, então, compor uma reparação, que é que postula aqui o ente sindical na ação coletiva. Mas eu chamo a atenção para um ponto aqui, excelência. O simples fato dessas diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes das verbas trabalhistas reconhecidas por decisão judicial não terem sido pagas à época apropriada nos contratos ativos, ela não significa dizer que a ex-empregadora tenha praticado um ato ilícito. A indenização requerida pelo autor, ela possui fundamento, como eu já falei aqui, no tema 955, como é que foi exposto o doutor Otaviano, e em questão ao item 2, né, e nesse aspecto, nós entendemos, a reclamada entende, e então podemos até fazer uma vinculação ao item 2, em que não há essa comprovação, e não existe nos autos, essa comprovação do ato ilícito do prejuízo. E por que não há essa comprovação? Porque não veio aos autos o conjunto probatório que autorize essa comprovação do prejuízo. Data máxima vênia, entendemos que esse ato ilícito ele não é presumível, uma vez que a reparação mencionada lá no STJ ocorrerá mediante o pagamento das contribuições previdenciárias complementares devidas à época, e não uma indenização propriamente dita. Veja bem, essa questão aqui ela deve ser analisada sob 2 aspectos. O primeiro, a prática do ato ilícito pelo empregador, e o segundo, a reparação de eventual prejuízo. Dessa forma, é importante analisar as ações originárias que, conforme as alegações da inicial, deram causa à presente reclamatória. No caso do substituído Washington, ele possui uma ação originária, o final 0020, tá? Em que pese tenham sido deferidas as verbas trabalhistas, observe que essa questão relativa à complementação de aposentadoria, ela já foi analisada nessa ação originária, e ela não foi deferida lá, ela não foi deferida nos autos dessa ação originária. Então, após o trânsito em julgado, uma vez que o substituído, ele não buscou, esse substituído Washington, ele não buscou interpor ação na justiça comum, entendemos que caracterizou sua renúncia ao direito. E quanto à questão do ato ilícito, esse ato ilícito ele já foi compensado nos autos dessa ação originária. Então, até o montante da condenação, que é de R$159 mil, esse valor é lá de 2019, tá? E, dando prosseguimento, quanto ao substituído Luiz Vanderlei, observa-se que foram deferidas também as diferenças de complementação de aposentadoria, em razão dos pedidos de natureza salarial, os quais eles foram quitados lá nessa ação originária. Com a cota parte autor e a cota parte reclamada. Elas foram pagas lá na originária. E quanto ao terceiro substituído, é o caso idêntico aqui ao Luiz Vanderlei. Elas foram deferidas, as parcelas de natureza salarial, mas essa cota parte empresa e cota parte reclamada, ela foi paga nos autos da originária. E esse ilícito, inclusive, ele já foi reparado nessa ação originária, no montante de R$247 mil, valores que foram pagos em abril de 2018. Então, no entender que da reclamada, já houve esse suporte financeiro pela patrocinadora com o pagamento das contribuições previdenciárias lá deferidas nas ações originárias.
exceto no caso do substituído ali que não transitou em julgado a questão das contribuições para a Eletroce. Então, nós entendemos aqui que condenar agora ao pagamento dos repasses, mais indenização com base no tema 955, no entender, considerei um bis in idem aqui da condenação. Então, isto por si só já afastaria o direito dos substituídos ao recebimento dessa indenização postulada aqui. Além disso, não foi comprovado o dano efetivamente sofrido pelos substituídos. Então, em relação ao quanto pretendido pelo sindicato, menciona aqui, nas recursais, a indenização deve proporcionar uma situação material correspondente. No entanto, aqui a gente chama a atenção, excelências, que o pedido da petição inicial é claro no sentido de é o valor da diferença entre o benefício previdenciário complementar recebido e o valor que seria pago, acaso as verbas reconhecidas por decisão judicial tivessem sido pagas à época do contrato. Portanto, por se tratar aqui de benefício previdenciário complementar, uma indenização por esse benefício, é necessário que esse valor dessa indenização ele seja calculado, caso seja deferida, seja calculado por um cálculo atuarial. Então, não há como se fixar um valor arbitrário de uma indenização, haja visto os pedidos lá expostos na inicial. Então, uma parte importante aqui, a rigor, a responsabilidade imediata pelos danos supostamente suportados, a gente entende que ela é da Fundação Eletroce, perante a qual deve ser, no primeiro momento, dirigida a sua pretensão reparatória. Destacando aqui que nos autos aqui não há nenhuma notícia, não há nenhuma notícia que os substituídos processualmente tenham assim procedidos na justiça comum sem lograr êxito, a partir do qual seria depois possível avaliar a existência da responsabilidade imediata da CGT aqui pela reparação supostamente dos danos. Em síntese, excelências, deveria ter sido demonstrado aqui que houve uma tentativa de uma ação revisional e houve o prejuízo nessa ação revisional por não ter sido determinada a recomposição. Então, a situação conformada, a reparação pelo STJ, no tema 955, ocorrerá mediante o pagamento das contribuições previdenciárias complementares devido à época, e não uma indenização propriamente dita. Então, entender da reclamada que houve com a máxima vênia, claro, e respeitando até a proposta de voto, houve uma interpretação equivocada aqui do tema 955 do STJ, tá? Então, fica evidente que não houve qualquer prejuízo aos substituídos que pudessem exejar qualquer tipo de reparação a ser paga pela ex-empregadora. Eu até queria adentrar aqui em outros tópicos, mas eu já estou calculando aqui que eu já falei 8 minutos. Vou tentar ser o mais breve. 9h20. 9, eu só queria chamar a atenção aqui da questão da legitimidade do sindicato. Com a devida vênia, a gente entende aqui que essa matéria ela está entre direitos individuais puros, heterogêneos, porque as ações originárias elas são distribuídas em varas distintas, com situações contratuais distintas, com salários distintos, então não poderia ter sido promovida aqui uma ação coletiva, né, nesse caso, e a gente entende que deveria ter sido buscado individualmente pelos substituídos esse processo. Então, me parece mais uma estratégia processual aqui para tentar fugir, quem sabe, uns honorários, alguma coisa. Então, a gente entende que o processo deve ser extinto nesse tema aqui da legitimidade, sem julgamento de mérito, uma vez que entendemos carência da ação no presente caso. E obrigado, excelências, obrigado pelo tempo, obrigado pelos segundos excedentes também. Relatora? Sim. Embora eu mantenha o voto e não tenha dúvida em relação à competência, legitimidade e prejuízo, etc., como o doutor Pedro mencionou especificamente 2
substituídos, eu vou retirar para dar uma olhada no processo. Tá? E não... Melhor examinar isso agora do que mais adiante dar algo confuso. Eu gostaria só de fazer um apontamento fático quanto ao que foi dito, se possível, porque realmente não houve qualquer... Ouvimos o doutor Otaviano, relatora? Ouvimos o doutor Otaviano? Tá, podemos, mas eu vou olhar o que está nos autos, né, doutor? Até porque eu agora não tenho como ver se tudo isso ali que o doutor Pedro falou em relação a esses dois procede. Pode ser que o voto volte igualzinho, mas eu só... Porque os procuradores têm responsabilidade com os fatos dos autos, mas eu gostaria de destacar... Bom, isso com certeza. Eu gostaria de destacar que não houve qualquer pedido de diferença de complementação. Eu vou dar uma olhada, até já lhe adianto. Já teve quem me fez tirar os autos da sessão uma vez, 2 vezes, ele disse que 3ª vez não aconteceria. Então, o senhor não se preocupe. Isso aí... Tá certo. Desculpa pela intromissão. A lealdade. Bom. Então, será que fica naquele mesma data que nós estávamos adiando os anteriores, dia 28, desembargadora? Por mim, pode ser. 28. Se estiver viva até lá. 28, confirmado. 28 de abril, né? 28 Isso. de abril. Eu até anotei os nomes ali invocados para olhar. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, boa 28 tarde. de abril, às 14 horas? 14h15. 14 horas? 14h15. Presidente, eu vou pedir 1 minuto. Tá, não, vamos fazer mais de 1 minuto, pode ser, desembargador Gilberto, procurador. Sim, sim. Fernando. É bom. 5 minutos.